Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês se eu achei que valeu ou não a pena comprar tamanhos RN. Bom pessoal, nesse vídeo então eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com os tamanhos RN. Eu vejo que é uma dúvida de muitas mamães, também foi uma dúvida minha se eu comprava ou não tamanhos RN, porque a gente sabe que bebê perde roupa muito rápido e alguns bebês nascem muito grandes e acabam não usando o tamanho RN. Então assim, pela minha experiência com os dois, valeu a pena, tá? Então eu vou ler pra vocês aqui o peso de cada um quando nasceu. A Alice nasceu com 2,825 kg e 47 centímetros e meio. Já o Victor nasceu com 3,175 kg e 48 centímetros e meio. Ou seja, o Victor nasceu um bebê bem maior que a Alice e, além disso, ele ganhou peso bem mais rápido que a Alice. Na última consulta que a gente fez, o Victor estava com 2 meses e o peso dele foi de 5 quilos e 55 centímetros e meio. Eu não peguei o peso da Alice nessa época, mas eu tava até vendo recentemente que eu tava gravando aqui um vídeo aqui pro canal sobre a PLV da Alice. Vou deixar o link pra vocês na descrição. E assim, eu lembro que a Alice não tinha chegado em 5 quilos nem com 4 meses. Então assim, ela demorou bastante para ganhar peso por conta dessa alergia dela. Então, na época, o RN valeu muito a pena. Eu cheguei a gravar um outro vídeo também falando de itens que valeram a pena, também vou deixar na descrição para vocês. E eu cheguei a mencionar o tamanho RN, mas eu falei para vocês que eu não sabia se pro Victor também ia ser interessante o tamanho RN, se a gente realmente iria usar. Mesmo assim, a gente acabou investindo bastante em RN. Bom, com esse peso que o Victor nasceu, a gente utilizou roupinhas RN normalmente, saindo da maternidade, em casa. Eu fiquei com um pouco de receio conforme ele fosse ganhando peso, se ele ia continuar usando, e gente, ele realmente usou bastante, tá? Resumindo bastante para vocês, 2 meses. E aí muita gente pode falar, nossa, mas 2 meses é pouco tempo. Mas 2 meses para um bebê, gente, é muito tempo. Porque se vocês forem pensar, a maioria dos tamanhos, eles vão de 3 em 3 meses, né? A maioria não, acho que todos. Assim, geralmente o P é 0 a 3 meses, aí o M 3 a 6 meses, o G 6 a 9 meses. Daí por diante eu não sei direito como que fica, mas assim, a média é mais ou menos 3 em 3 meses, né? Então, se você pensar que um RN durou 2 meses, é bastante tempo. Então, assim, pelo que eu li, um bebê é considerado recém-nascido até 28 dias. Então, se uma roupa durou 2 meses para um recém-nascido, eu considero que é um tempo bem ok, né? E então, para mim, eu achei que valeu a pena. Porque, assim, os tamanhos P, eles iam ficar muito grandes para ele usar naquele comecinho, que ele tá pequenininho, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de alguns tamanhos RN, para vocês verem como muda bastante, tá? Não tem padronização, pelo menos aqui no Brasil, pelo que eu vejo, não tem padronização de RN. Então aqui eu tô com 2 tamanhos RN. Olha a diferença. Esse aqui de cima, ó, bem menorzinho. Ó, o pezinho dele termina aqui, ó. E esse de baixo, ó, bem maior. Então vocês conseguem perceber a largura também, ó. Vou colocar aqui pra vocês o tanto de que sobra aqui, ó. Olha a diferença. Então é bem diferente. Então, e são 2 RNs que eu comprei na mesma loja, marcas diferentes, mas são RNs. Esse daqui, ele é um tamanho P. E ele é um tamanho P que, se vocês analisarem aqui, ele equivale a um RN. Ó, ele tá intermediário entre esses dois. E aí o que acontece? Esses 3 macacões eu parei de usar com 2 meses. Então, isso é uma dica para vocês, quando vocês forem comprar, não se apegar só ao tamanho, a RN. Quando eu fui comprar, o que que eu fiz? Eu pegava tudo que era RN, P, PP, porque vocês vão ver isso também, PP. E eu media, dava uma comparada, via. Então eu fui comprando o que eu achava que equivalia a um RN. E aí, na hora de organizar na gaveta, no guarda-roupa, é importante isso também.
Porque às vezes você acaba organizando tudo por tamanho e aí você vai usando RN, quando você vai ver tem um P que tá lá pro fundo do guarda-roupa, né? Tá para você usar depois e aquele P já perdeu, não dá mais para criança usar. Eu, mesmo tomando esse cuidado, ainda esqueci um macacão, que eu deixei ele mais pro finzinho do guarda-roupa, assim, pro cantinho, porque eu falei, isso daqui vai usar um pouquinho depois. E aí, depois que eu fui ver que ele era RN, mas é que ele era um pouquinho maior, mas deu para usar ainda, deu pouco, mas deu. Então, assim, tem que tomar todo esse cuidado, ver os tamanhos, não se apegar ao que tá na etiqueta, né? Medir, organizar certinho, ficar sempre de olho para não perder nada, porque a criança perde realmente muito rápido. Então, aqui eu consegui mostrar para vocês 3 macacões que tem 2 RNs que tem tamanhos bem diferentes e um P que equivale a um RN. Então, assim, minha experiência foi essa. Considerando que o Vitor, com 2 meses, tinha 5 quilos e ele usou até esses 2 meses o RN, eu acho que foi bem investido esse dinheiro comprando também RN. Imagine se ele ficasse usando roupinha de 0 a 3 meses, como que ele ia ficar ali dentro daquele macacão? Ia ficar com o pezinho ali, né, sambando ali no macacão, na calça, ia ficar ruim, pelo menos eu acho. Eu não gosto muito de vestir a criança com uma roupa muito maior. Eu acho que fica ruim para colocar, fica desconfortável para a criança, né? Então eu acho que não é legal. Não fica bonito também. Dependendo da roupinha, a gente até usa um pouquinho maior, né? Dependendo da calça, se tiver virapé, a gente até consegue usar um pouquinho antes, assim, do tempo, tá? Inclusive, tem uma marca que eu acho que é muito boa, que é a Carter's, e ela é um tipo de roupa que eu acho que se adapta bem ao corpo. Eu não comprei tamanho RN da Carter's, a gente acabou comprando só a partir de 0 a 3 meses. Então, os macacões e os bodies que a gente tem de 0 a 3 e de 3 a 6 meses são todos Carter's. Inclusive, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um link para vocês de um vídeo que eu falo sobre o enxoval. Tem o enxoval parte 1, que foi o que eu comprei esses RNs, e tem o parte 2, que é o que eu comprei Carter's. Então lá eu explico tudo direitinho, tamanho, valor, tudo certinho, aí vocês conseguem ver. Mas assim, o RN da Carter's, eu já ouvi falar que ele dura mais ainda. Então assim, eu não posso comprovar isso para vocês, né? Dizer que realmente vai durar mais, porque eu não comprei Carter's desse tamanho, que é o RN. Mas eu acredito, porque o 0 a 3 meses já tá durando. Mais uma consideração a fazer para vocês também é que alguns macacões e bodies ainda daria para eu continuar utilizando mesmo depois dos 2 meses. Não foi ali cravado 2 meses que eu parei de usar. Alguns foi 2 meses e 10 dias. Enfim, mas hoje com 3 meses eu não tô usando nenhum RN, mas não é porque não serve. Por conta de ele já ter vários macacões e bodies tamanho 0 a 3 meses da Carter's, que eu acho que já ficam mais confortáveis, ficam mais soltinhos, então eu não vejo necessidade de continuar usando RN. Mas se eu quisesse usar, se eu não tivesse ainda esses tamanhos 0 a 3 meses, eu poderia continuar usando RN de vários desses bodies e macacões que eu tenho. Então, só para vocês terem uma ideia. E outra coisa, gente, é que eu acho interessante ter um pouquinho mais de roupa nesse comecinho, logo que o bebê tá em casa, que é recém-nascido, é porque às vezes eles acabam golfando muito, pelo menos tanto o Vitor quanto a Alice, eles golfavam muito, então às vezes eu acabava de colocar uma roupa, tava limpinha, e eu tinha que colocar outra. E às vezes naquela correria, você ainda não tá acostumada, não tá adaptada naquela rotina ali nova, e aí vai acumulando aquele monte de roupa e às vezes você não tá com tempo e aí você pode deixar acumular um pouco porque você tem uma quantidade maior disponível para usar. Então, para mim, eu achei esse fator também bem importante. O fato de eu não precisar ficar lavando roupa todos os dias. Se eu tivesse uma quantidade mais limitada de tamanhos menores, eu ia precisar ficar lavando roupa todos os dias, porque bebê recém-nascido suja muito roupa, tanto golfando quanto de cocô, vocês vão ver que realmente suja muita roupa. Então, nesse ponto, eu achei que valeu a pena aí ter investido nesses tamanhos menores, tamanhos RN, porque caso esgotasse todos os RNs, todos estivessem sujos, eu não conseguisse lavar, eu ainda teria o 0 a 3 meses, que eu saberia que serve, estaria só um pouquinho maior.
maior. É legal que você tenha essa opção de você poder usar o tamanho RN, que é o que tá certinho ali, como um pouquinho maior num caso de necessidade. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Vitor tá com 3 meses, ele tá usando as roupinhas de tamanho 0 a 3 meses da Carter's. As roupinhas estão bem confortáveis, não tô vendo necessidade ainda de migrar para o tamanho 3 a 6 meses, embora a gente já tenha as roupinhas da Carter's de 3 a 6 meses no guarda-roupa. Conforme eu ver a necessidade, eu vou trocando. E também, às vezes, tem muita roupa suja, eu precisar pegar uma 3 a 6, eu posso pegar também. Mas como ainda tá servindo 0 a 3, eu prefiro ficar no 0 a 3. Com relação ao RN, foi assim, com 2 meses eu mudei tudo para P? Não. Como que foi? Só para vocês entenderem. Alguns macacões, eu achei que eles eram um pouquinho mais apertadinhos e por eles não serem virapé e não serem sem pezinho, eles acabaram ficando um pouquinho menorzinhos mais rápido. Então, eles perderam um pouquinho antes. Eu lembro que com 1 mês, teve 3 macacões que eu parei de usar no Vitor. Daria para usar mais? Daria, mas eu achei que já estava desconfortável, estava ficando bem apertadinho, então eu preferi dar prioridade para usar os maiores, até porque ele tinha bastante macacão. Então eu não vi a necessidade dele ficar usando macacões que já estavam apertados, sendo que ele tinha outros. E body a mesma coisa também. Alguns que eram RN eu achei que já estavam meio apertadinhos, até porque os RNs eu comprei mais baratinho. Então era uma malinha que não esticava tanto. Então eu acabei migrando para o 0 a 3 meses um pouquinho mais rápido, antes desses 2 meses que eu tô falando para vocês. Mas a grosso modo, a maioria com 2 meses ainda estava servindo. Então, e ele tinha 5 quilos. E só para vocês terem um parâmetro, tá? Se vocês vão querer investir ou não em tamanho RN. E isso vocês conseguem ter uma noção nos ultrassons de vocês, pro finalzinho da gestação, vocês conseguem ter noção qual que vai ser o peso estimado, né, do nascimento do bebê de vocês, se vocês acham que vale a pena ou não comprar RN. Então, a minha opinião é essa, de que vale sim a pena. Com relação às calças, somente 3 calças que eu não estou mais usando no Vitor, porque elas são fechadas, elas não são virapé. E aí com isso acaba perdendo mais rápido. Mas o restante, todas a gente ainda tá usando, mesmo ele estando com 3 meses. Na verdade, ele não usa muito calça, porque aqui na cidade onde eu moro é bem quente, então geralmente durante o dia ele fica só de body. À noite, como ele dorme com ar-condicionado, eu costumo colocar um macacão nele ou uma calça com um body de manga comprida. Mas eu dou preferência para macacão. Então ele acaba não usando tanto calça, mas as calças ainda estão servindo, então ainda estão lá na gaveta para quando ele precisar usar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se você gostou, já deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações, assim vocês ficam por dentro assim que eu postar um novo vídeo. Me sigam também lá no Instagram, lá eu posto bastante videozinhos, bastante fotinhos, tanto do Vitor quanto da Alice, da nossa rotina. É isso, um beijo e até mais!